pessoal, tudo bem? Eu sou o Miguel e como vocês devem ter visto no título desse vídeo, eu vim falar com vocês sobre Renegados, um dos mais recentes lançamentos da editora Rocco e que eles também mandaram um exemplar pra gente via foguete aqui pra nossa nave, pra gente falar um pouquinho dele pra vocês. No mundo de Renegados, algumas pessoas possuem poderes e habilidades extraordinárias e a gente sabe muito bem que onde existe poder, também existe super-vilão. E onde existe super-vilão, com certeza também existe super-herói. Os super-vilões aqui do mundo de Renegados são os anarquistas e o grupo de mocinhos que dá exatamente o nome ao livro, os Renegados. De um lado nós temos o Adrian, dos Renegados, dos super-heróis, e do lado anarquista nós temos a Nova. O Adrian quer justiça e a Nova quer vingança. E essa é a chave da nossa narrativa. Eu confesso que eu fiquei muito preocupado quando eu vi o nome da Marissa estampando a autoria desse livro, porque eu não conhecia a autora. E quando eu fui pesquisar, eu vi que ela escrevia principalmente releituras de princesas da Disney, e eu fiquei um tanto receoso quanto às habilidades delas de escrever ficção científica e fantasia a esse nível de super-heróis e super-vilões que o livro prometia. Mas deu tudo certo no final, com algumas ressalvas que eu vou falar com vocês agora durante o longo desse vídeo. A trama é exatamente essa que eu falei, super-heróis, super-vilões, algo bem parecido com histórias em quadrinhos, Marvel, DC Comics e animes e mangás inclusive. Vocês vão encontrar várias referências, talvez não exatamente referências, mas várias inspirações em personagens famosos, até porque a indústria de quadrinhos hoje em dia ela é muito avançada e é muito difícil você encontrar algum superpoder para criar que ainda não tenha sido explorado em algum personagem icônico por essas HQs aí ao longo de tanto tempo. Então, sim, você vai encontrar muitos personagens que você fala, parece muito com esse cara, ou então parece muito com aquela garota. E sim, eles são realmente muito parecidos. Inclusive, o nosso personagem, um dos personagens principais, o Adrian, ele tem a habilidade muito parecida com o Sai de Naruto, para quem conhece. Naruto Shippuden ali tem o Sai, onde o que ele desenha ele pode dar vida, e o Adrian, a habilidade principal dele é exatamente essa, ele pode desenhar coisas e transformar essas coisas em realidade. A Nova, por outro lado, tem algo meio ali vampira dos X-Men, porque ela pode fazer dormir quem ela toca, só que a diferença é que ela consegue controlar, diferente da vampira, que tocou ali e já começa a absorver. Então, você vai, ao longo de todo o livro, você vai encontrar personagens muito parecidos com esse que a gente já está acostumado. Isso não chega a ser um ponto ruim. Na verdade, o livro, a história funciona muito bem. Prova disso é que ele é bem grosso, tá vendo? Tem muitas páginas e a leitura ela flui muito rápida, principalmente porque a autora intercala entre capítulos da Nova e capítulos do Adrian, que dá uma dinâmica muito legal e realmente fica parecendo que a gente está lendo cada capítulo como se fosse uma HQ periódica ali, onde ela meio que se fecha, mas deixa por trás ali todo um background para a continuação da história. É essa sensação que a gente tem ao final de cada capítulo aqui de Renegados. Ainda sobre os personagens, eu acho que a autora podia ter desenvolvido melhor alguns deles e ficou parecendo que ela foi um tanto preguiçosa. Porque aqui, por exemplo, existem personagens que podem manipular a água, mas para facilitar a vida dela, ela não fez com que apenas eles manipulassem a água. Ela fez com que os personagens criassem a própria água que eles manipulam. Então as coisas ficam muito simples, assim, não foram muito elaboradas ali, ficaram bem superficiais, bem razoáveis. Então eu acho que foi um pouco de preguiça ali da autora, ela podia ter explorado melhor as habilidades de cada personagem, mas ela preferiu dar foco aos principais e alguns ela simplesmente colocou ali e tratou de maneira mais preguiçosa mesmo. Um outro ponto interessante do livro é exatamente a parte da ficção científica, o papel dela em criticar a nossa sociedade, nosso mundo atual, que a autora usa de maneira muito sutil. Ela não usa muito drama para criticar preconceito, para criticar discriminação. Ela aborda esses temas todos, mas de maneira bem sutil. Ela joga a bomba e sai andando com as mãos nos bolsos, sem muita preocupação. Ela apenas aborda e deixa o leitor chegar nas conclusões, mas tem muita coisa do nosso mundo atual aqui sendo criticada, sendo abordada, que é exatamente esse o papel da ficção científica e da fantasia
muitas vezes quando está misturada junto com a ficção científica. Já sobre a trama, também não tem nada de muito inovador, é simplesmente uma história de super-heróis e super-vilões que ainda tem muito pano para manga depois desse primeiro livro para completar mais 2 da trilogia, e não foge muito da regra, daquela fórmula básica de heróis, vilões e sociedade que a gente já está acostumado a ver em diversos anos de quadrinhos e filmes desse mesmo gênero. E é claro, tem também um romance clichê aqui que eu achei meio desnecessário, mas entrou na narrativa, que é algo muito previsível já desde o início do livro, que é a história de amor entre o Adrian e a Nova, de lados opostos, e todo aquele drama de background de quem eles são e o que eles querem ser juntos, e eu achei isso meio desnecessário. Você consegue entrar facilmente no clima da história de Renegados desde as primeiras páginas, mas caso você não seja acostumado com esse tipo de narrativa de super-heróis, de super-vilões e poderes e as suas capacidades, assim, talvez você fique um pouco perdido, mas calma. Logo depois assim do primeiro e segundo capítulo, as coisas começam a ficar mais claras e os personagens voltam ali no tempo para explicar um pouquinho sobre o que aconteceu, sobre as guerras, sobre quem eram pais de quem, e algumas coisas que parecem um tanto fora de lugar, e nesse início depois eles ganham espaço e explica tudo direitinho. E esse é o resumo do primeiro livro de Renegados, uma leitura infalível para quem curte super-heróis, super-vilões e histórias em quadrinhos que permeia todo esse nosso universo geek. Mas também é uma ótima leitura para quem não está acostumado com esse gênero, porque ela é recheada de elementos que a gente gosta e também é muito leve. Com certeza é uma leitura válida, e eu quero logo o segundo livro, só não posso contar mais desse primeiro para vocês, porque senão eu vou acabar estragando a história. Enfim, comprem, leiam Renegados e aguardem junto comigo pelo lançamento do segundo volume.